Olá a todos! Nesse vídeo iremos resolver o exercício do livro do Tipler, volume 2, capítulo 33, exercício 26. Esse exercício, como o enunciado está aqui exposto, ele trata sobre interferência em filmes finos. E o enunciado é o seguinte, ele diz: luz com comprimento de onda de 600 nanômetros é usada para iluminar duas placas de vidro com incidência normal. As placas têm 22 cm de comprimento, se encostam em uma extremidade e estão separadas na outra extremidade por um fio que tem raio igual a 0,025 mm. Quantas franjas brilhantes aparecem ao longo do comprimento total das placas? Bom, então aqui, vamos primeiro entender, ou desenhar o que está acontecendo nesse experimento, nesse exercício, tá? Então aqui eu vou ter duas placas de vidro, uma das extremidades dessa placa está encostada, em uma na outra, e a outra eu tenho um fio, separando aí essas duas placas. Então, vou desenhar aqui uma primeira placa. Vou assumir aí, inicialmente que essa placa, esse vidro, ele tem uma certa espessura. Uma das extremidades se encostam e a outra extremidade não se encosta, tá? E aí a gente tem, como ele disse, um fio, tá? Eu estou exagerando aqui no meu desenho, ok? Um fio, era para ser redondo, com raio R, onde o raio vai ser 0,025 milímetros. Ele diz ainda, o comprimento desse vidro, desse pedaço de vidro, tá? Vou falar aqui que é L igual a 22 centímetros. Essa informação vocês irão notar que ela está aí, mas ela não é usada, ok? E aí ele fala que a gente ilumina, esse sistema, então, com uma luz, tá? De comprimento de onda de 600 nanômetros. 600 nanômetros normalmente é na região aí, próximo ao vermelho, tá? E ele incide com incidência normal, Aqui, o desenho está exagerado, esse fio aqui, ele é bem fino, tá? De forma com que a gente vai assumir que a incidência é normal em todos os vidros aqui, tá? Então, eu tenho aqui, uma radiação, no caso, uma luz, tá? Que vai incidir em toda essa superfície do vidro, aqui, tá? De forma a formar aí um feixe com incidência normal, Ele bate, então, aqui na minha primeira interface, pode sofrer refração e reflexão, tá? Esse feixe eu vou chamar de 1. Vamos assumir ainda que esse meu vidro ele tem uma certa espessura, tá? A gente depois vai desprezar isso. Então, ele pode sofrer uma segunda reflexão nesta segunda interface, E aí eu vou ter, ele vai sai do vidro e entra aqui no ar novamente, Externamente aqui a gente tem ar, tá? Então, ele segue, sofre uma outra reflexão aqui, que é o meu feixe 3, e uma quarta e última reflexão, que eu vou chamar de feixe 4, tá? Aqui, então, só para destacar, nesse ambiente externo, eu tenho um índice de refração N igual a 1, que é o ar, tá? Vou assumir 1. Aqui ainda, N igual a 1 de novo, e o vidro ele tem um índice de refração diferente, que eu vou chamar de N2, mas que não é informado, tá? No entanto, a gente precisa saber que o índice de refração do vidro, ele deve ser necessariamente maior do que o índice de refração do ar, tá? E a gente não vai precisar saber o valor aqui, ok? Mas a gente precisa saber que o vidro possui índice de refração maior do que o do ar.
o que é, né, mais ou menos aí, vamos dizer, óbvio, né, o esperado, né? O ar a gente aproxima aí como índice de refração do vácuo, né? Não é exatamente igual, o vácuo de fato é 1, o índice de refração do ar é 1,003, tá? Dependendo, obviamente, aí, né, do ar, mas, né, seria o menor índice de refração que a gente tem, né? Ok? Já no vidro, a gente vai ter, qualquer outro material, a gente vai ter um índice de refração que é superior. Então tá, então esse é o nosso problema, né? E aí então a gente precisa, então olha só, por que que aparecem franjas brilhantes, né? Ou franjas escuras também que poderiam aparecer, né? Eu poderia falar aqui em termos de franjas escuras também, tá? O que que é uma franja brilhante ou uma franja escura, né? É uma interferência construtiva, nesse caso brilhante, ou, se fosse franja escura, seria uma interferência destrutiva. E por que que a gente tem interferência? A gente tem interferência porque, então, como está desenhado aqui, eu tenho diversos feixes, né, saindo, tá, e interferindo nessa região, tá? Então, o meu feixe 1, 2, 3 e 4, eles vão sofrer um processo de interferência, né, de forma com que, se eu estivesse olhando aqui por cima, tá? Se eu tivesse aqui, né, por exemplo, com o meu olho, tá? Olhando aqui por cima, a gente iria ver um padrão de interferência, tá? Que é exatamente o que ele fala aqui. A gente está observando franjas, né? E ele quer saber quantas franjas brilhantes, né? Ou seja, quantos padrões de interferência construtiva a gente observa, tá? Então, bom, para resolver isso, então, né, vamos lá, né? Aqui, então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é tentar, né, ver quais são os feixes importantes para a gente aqui, tá? Aqui, a gente vai desprezar agora a espessura do vidro, tá? E aí, o feixe que vai ser importante, porque, note, né, porque a gente, mesmo desprezando a espessura do vidro, tá? A gente ainda tem, né, uma distância aqui percorrida, tá? No ar por esse feixe, tá? E aí a gente tem que a maior distância possível, né? Vai ser aqui 2 vezes o raio, né? Ou seja, vai ser esse diâmetro desse fio aqui, tá? Aqui, né, a gente não tem nenhuma diferença de caminho óptico, e aqui a gente teria uma diferença de caminho óptico que é 2 vezes o raio, tá? Ou seja, a gente vai ter uma diferença de caminho, né? E aí, na hora que a gente for fazer essa interferência, a gente vai ter que levar isso em conta, tá? Além disso, né, esses meus feixes, eles são refletidos. E esses feixes refletidos, ao serem refletidos, eles podem ou não ter uma mudança, né, uma inversão de fase, tá? Ao ser refletido. E quando ocorre mudança, inversão de fase, né? Sempre que, né, então até deixar aqui, sempre que o índice, o meu feixe, o feixe, ele inicia, vou deixar assim, ele inicia em meio com índice de refração N1, tal que N1 menor do que N2, sendo N2 o índice de refração onde o feixe ele tende a entrar, né? Ou seja, se o meu feixe ele está querendo ir de um meio, ele está saindo de um meio menos refringente e quer entrar em um meio mais refringente, tá? Com índice de refração maior, né? O meu feixe refletido, tá? Ele tem uma inversão de fase de π.
sempre quando isso for verdade. Então, vamos olhar aqui. Aqui é o meu feixe incidente, né? O meu feixe está no meu meio A1, né? Ele tenta entrar aqui no vidro, né, com índice de refração maior, ou seja, o meu feixe 1 ele vai ter uma inversão de fase de π. O feixe 2 ele já está no vidro e quer entrar no ar, né? Ou seja, ele está indo de um meio mais refringente para um menos refringente. Nesse caso, ele não tem inversão de fase. O feixe 3 ele está no ar e quer entrar no vidro de novo. Então, obrigatoriamente, ele tem uma inversão de fase de π. E o feixe 4 ele está no vidro e quer entrar no ar, então não tem inversão de fase. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, os feixes 1 e 3 teriam uma inversão de fase de π. Tá? Agora, vamos ver as diferenças de caminho. Né? Então, agora eu vou desprezar a espessura do filme, tá? do vidro, e vou falar que a única diferença de caminho, óptico, tá? Então, agora, né, vai ser do meu feixe 2 para o meu feixe 3, que é o meu feixe de interesse aqui, tá? Então, a diferença de caminho óptico, né, entre os feixes 2 e 3 será tal que a diferença de caminho, aqui, então, a diferença, né, será a diferença de caminho é ΔR, onde o ΔR, o valor máximo, né, vai ser igual a 2 vezes o diâmetro, valor máximo. Por que 2 vezes o diâmetro? Porque, olha aqui, né, esse meu feixe, ele está saindo, então vamos supor que eu tenha aqui, né, desenhar aqui do lado, fazendo como se fosse incidência normal, né? Então, tem aqui o meu vidro, de um lado e do outro, tá? E essa distância aqui é D, né? Então, o meu feixe, ele vai sair, percorrer essa distância D, só que ele volta, né? Então, por isso que é 2 vezes a distância. Então, a diferença de caminho óptico desse feixe 2, que simplesmente foi refletido aqui em cima, para o meu feixe 3, que veio, né, percorreu essa distância no ar e voltou, a diferença de caminho é 2D. Tá? Então, por isso que a diferença de caminho máxima vai ser 2D. Então, agora vamos ver qual que é a diferença de fase. Então, a diferença de fase, eu vou ter duas contribuições. Uma diferença de fase causada pela diferença de caminho e uma outra diferença de fase causada por essa inversão aqui de reflexão. Tá? A diferença de fase causada pela diferença de caminho, tá? Vou até chamar aqui delta de ΔR, vai ser igual a ΔR vezes 2π dividido por lambda. Né? Essa diferença de fase a gente obtém aí, se você pegar, né, dois feixes iguais, tá? E que percorrem um caminho diferente, né? E subtrair, né? Ver qual que é a diferença, então, de caminho, a gente chega nessa relação, tá? Lembrando que a fase é o termo que está lá, por exemplo, dentro da sua função seno ou função cosseno. Né? Então, essa é a diferença de fase causada pela diferença de caminho. Tá? Só que, então, eu ainda tenho que considerar essa inversão de fase, né? De forma com que a minha diferença de fase total vai ser igual à diferença de fase causada pela diferença de caminho mais π. Note que agora a gente só está considerando os feixes 2 e 3. Então, entre o feixe 2 e 3, eu tenho uma mudança de fase de π. Vamos supor que a gente tivesse um outro problema, tá? Onde eu tivesse que considerar, por exemplo, o feixe 1 e 2. Eu também teria uma inversão de fase de π. Agora, se eu tivesse que considerar o feixe 1 e 3, como os dois têm uma diferença de fase de π, ou seja, a minha diferença de fase total por inversão seria 2π, tá? Isso
é equivalente, né? Se a gente dá uma volta completa em um círculo, né? 2π, né? Ou seja, como se você volta no mesmo ponto, tá? Então, você poderia considerar que a diferença de fase aí, nessa inversão, ainda seria zero, tá? Mas nesse caso nosso, não, né? Eles estão com fases diferentes, tá? O 1 e o 3, eles têm, somente causado pela inversão de reflexão, eles têm a mesma fase, né? É claro que a gente ainda teria que considerar ainda a diferença de caminho aqui, né? Mas então é isso, tá? Então, substituindo essa equação, né? Aqui de cima, eu tenho aqui a minha diferença de fase total é ΔR vezes 2π dividido por lambda. Esse lambda é o lambda aqui, eu vou até deixar indicado aqui como sendo o lambda do filme, tá? Quando a gente trabalha, né, com a interferência de filmes finos, a gente tem que lembrar que o comprimento de onda ele depende do meio, né? Aqui, qual que é o meu filme? A gente está interessado nessa região, tá? Com o índice de refração n igual a 1. Então, nesse nosso caso exclusivo, o meu comprimento de onda aqui no ar, ele vai ser o mesmo comprimento de onda nesse meio, porque eu estou no mesmo índice de refração. Se a gente falasse que aqui eu tivesse, por exemplo, um líquido, né, ou um outro gás cujo n não é igual a 1, a gente teria que corrigir este comprimento de onda, tá? Então, sempre fiquem atentos aí a qual comprimento de onda usar, né? Este aqui está em referência ao ar ou ao vácuo, tá? E para a gente aqui, a gente não precisa de corrigir, mas lembre-se sempre que o índice de refração, né, o comprimento de onda, né, ele depende do índice de refração ou vice-versa, tá? Isso aqui mais π. Agora vamos lá, a gente está interessado em uma interferência construtiva, né? Então eu tenho franjas brilhantes, né? Ou seja, isso é igual a uma interferência construtiva, tá? E quando que eu vou ter uma interferência construtiva? Eu vou ter uma interferência construtiva sempre que a minha diferença de fase total ela for igual a um múltiplo de 2π, né? 2π, 4π, 6π e assim por diante, tá? Sempre quando eu tiver um múltiplo, né, de 2π aqui, tá? Ou seja, né, par, tá? A gente vai ter uma interferência construtiva. Como que vocês olham isso também olhando, né? Quando, se a gente fosse olhar aqui, né, eu tenho a minha onda, né? Lembra, daqui até aqui, essa distância é 2π, quando a gente olha em termos de radiano. Ou a gente pode olhar aqui quando a gente completa, né, um ciclo, tá? Se eu tiver esse caso, né, vamos supor que eu tenha esta onda e eu tenho aqui uma segunda onda que inicia aqui no mesmo lugar, só que ela percorre um caminho diferente, tá? É a mesma onda, ou seja, ela vai ter o mesmo comprimento de onda, né, mesma frequência, tá? Mas vamos supor que ela percorre uma distância diferente, né? Note que se aqui meu desenho não está muito bom, né? Esse aqui teria que bater exatamente aqui, tá? Essa distância daqui até aqui, né? Eu ainda vou ter uma interferência construtiva. Se eu somar este ponto com este ponto, né? Ou este ponto exatamente com esse ponto, tá? Eu vou ter aqui uma interferência ainda construtiva, tá? A gente poderia transladar ou enxergar isso do lado de cá, tá? Eu ainda teria uma interferência construtiva, né? Agora, se eu somasse esse ponto aqui, e aí vamos supor que minha onda terminasse, né, neste ponto, né, aqui termina aqui e essa termina no máximo, a gente já não vai ter uma interferência totalmente construtiva, tá? Bom, então essa aqui é a minha diferença de fase total, né? Então agora, tá?
a gente vai ter que analisar qual condição, ou seja, quando que esse ΔR me gera uma diferença de fase total de 2π. E quando que isso vai ocorrer? Olha só, aqui eu já tenho π, tá? Para que eu tenha um ΔR de forma para me ter 2π, a minha diferença de fase por diferença de caminho aqui tem que ser inicialmente igual a π. Ou seja, o meu ΔR tem que ser alguma coisa, né? O meu ΔR precisa ser alguma coisa igual a lambda dividido por 2. Porque se a gente substituir aqui lambda filme, né? Se eu substituir aqui, olha só, né? Eu ainda teria o lambda vai cortar, o 2 corta, então isso ficaria π mais π igual a 2π, tá? Poderia ter ainda, né? Este caso, 3 lambda sobre 2. Ainda assim, aqui agora, né, ficaria 3π mais π, 4π. 5 lambda sobre 2 gera a mesma coisa, tá? Ou seja, sempre quando eu tiver esta condição, eu tenho uma interferência que vai ser no total construtiva, tá? E aí agora, escrevendo isso de forma genérica, né, eu vou ter que o meu ΔR, então, ele vai ser igual a um m menos 1/2 vezes lambda, tá? Onde o meu m ele vai partir do m igual a 1, tá? M1, 2, 3 e assim por diante. Quando o m é igual a 1, isso aqui vai ficar 2 meios menos meio lambda sobre 2, tá? Note que não tem problema, a gente poderia escrever isso desta forma. ΔR é igual a m mais 1/2 com lambda, só que o meu m ele parte do zero, tá? Então, são expressões diferentes, né? Aqui o m parte do 1, aqui o m parte do zero, mas que ela vai me dizer exatamente a mesma coisa. Qual que você usa? Você pode escolher para interferências em filmes, tá? Como a gente não tem uma referência de onde que é o centro, tá? Você pode escolher qualquer uma das notações. Você só precisa ter cuidado e entender exatamente o que você está fazendo, né? Isso vai aparecer lá na frente, tá? Eu vou usar esta notação aqui e depois eu mostro para vocês, né, como que seria se a gente usasse essa notação, tá? Vocês vão ver que tem que chegar na mesma resposta, tá? Para interferência em fenda dupla, por exemplo, aí a coisa muda, né? Porque a gente define o m igual a zero, tá? O nosso máximo central. Então, aí a gente parte sempre do zero, tá? Aqui não, tá? Aqui, interferência em filmes finos, a gente não tem um ponto de referência, então você pode escolher aí que notação usar, tá? Então, eu vou usar inicialmente esta equação aqui, tá? Então, bom, então, isso é o que a gente espera encontrar, né? Esta é a condição de interferência para que eu tenha uma interferência construtiva. Só que a gente já viu que a diferença de caminho máxima, ela precisa ser igual também a 2 vezes o diâmetro, tá? Aqui, note que isto é diâmetro, ou seja, 4 vezes o raio, né? Lembrando que o diâmetro é 2 vezes o raio, 2 vezes 2, 4, tá? Então, bom, então vamos lá, né? Agora, então, vou reescrever esta equação aqui, tá? Então, eu tenho que ΔR, ou seja, diferença de caminho, né? Cuidado, esse ΔR aqui, isso aqui é só diferença, é um símbolo, tá? Já esse R aqui realmente é o meu R de raio, tá? Então, vou até deixar aí para evitar confusão, né? Vamos inicialmente apagar aqui, tá? Deixar só 2 vezes o diâmetro. Então, usando essa expressão aqui, eu tenho que m menos meio vezes lambda.
Ele quer saber quantos máximos a gente tem. Ou seja, o que ele quer saber? Ele quer saber o valor de m aqui. Se a gente sabe o m, a gente sabe contar isso, né? Ele quer saber o número máximo. Por isso que a gente vai usar o maior diferença de caminho, né? Se a gente não quiser saber o máximo, vamos supor que eu estou nessa região, né? Nessa região, obviamente, não é 2 vezes o diâmetro, tá? E aí, só que aí daqui até aqui eu não teria todos os meus máximos, né? Como ele quer saber quantos máximos você observa em tudo, a gente tem que usar aí o nosso valor limite, que é 2 vezes o diâmetro, tá? E aí, então, a gente quer saber o valor. Primeiro, a gente quer saber o valor de m. Depois que a gente descobre o valor de m, a gente calcula, então, o número de máximos de interferência, tá? Que não necessariamente é diretamente o valor de m, que é o que a gente vai ter que ter cuidado aí, e isso depende dessa escolha aqui, tá? Então, bom, para saber o valor de m agora fica fácil, né? Porque todos os valores são dados. Lambda é dado, a gente já discutiu isso, e o d é dado, tá? Então, eu vou isolar o meu valor de m aqui agora, né? Então, meu valor de m, aqui isolando essa expressão, eu tenho 2d sobre lambda é igual a m menos meio. Lembrando que eu estou usando a notação que o m parte do 1, tá? Ou seja, o m vai ser igual a 2d vezes lambda mais 0,5, já vou deixar assim, ou ainda o m, agora sim, 4r sobre lambda mais meio. Substituindo os valores, né, eu tenho que o meu m ele é igual a 4 vezes 0,025 vezes 10 a menos 3, esse é o valor do raio, isso dividido pelo comprimento de onda, que é 600 nanômetros, ou seja, 6 vezes 10 a menos 9, isso mais 0,5. Se a gente fizer essa conta, vocês irão encontrar que o m dá 1,667,16. Tá? O m ele precisa ser sempre um inteiro. O que, que isso significa? Significa que a gente tem 167, né, máximos, e aí a gente não chega no 68, tá? Então, a gente sempre trunca isso para o número, o menor inteiro possível. Ou seja, o meu m máximo, ele é 167, tá? Agora, a gente precisaria contar quantos máximos. Quantas franjas? Bom, note que o meu m começa no 1, tá? Ou seja, se a gente fosse contar 1, 2, 3, a gente exatamente o número de máximos coincidiria nesse caso com, vou até deixar aqui, né, o número de máximos n vai ser também 167, tá? Porque eu começo a contar no m igual a 1. Ah, mas vamos supor que eu usei esse caso. Se a gente usa esse caso, note que o que vai inverter aqui vai aparecer um sinal negativo aqui, tá? Porque o meu ΔR, na hora que eu for isolar, né? Isso aqui está positivo, olha só, fica positivo. Na hora que eu inverto ele para o lado esquerdo, ele fica negativo, tá? Ou seja, se a gente estivesse usando esta relação, vou até deixar a seta aqui, tá? Eu teria que, a minha expressão seria essa, né? 2d sobre lambda menos 0,5, tá? E aí a conta, né? A conta não muda, tá? O que mudaria agora, né? Que ao invés de eu somar 0,5, a gente vai subtrair, tá? Ou seja, eu vou subtrair 1, na verdade, né? Então, isso ficaria aqui 1,66,16, tá? Porque aqui eu estou somando, né? Então, eu teria que subtrair esse cara e ainda subtrair de novo mais meio, tá? Então, vai dar 116, de forma que o meu m truncado, ele é
166. Só que agora eu vou contar isso aqui a partir do zero. M igual a 0, 1, 2, até o 166. Quantos máximos, quantos padrões de interferência a gente tem aqui? Eu vou contar o zero agora, né? Se eu conto o zero, então é 1, 2, 3, até o 167. De forma com que o meu número total de máximos continua 167, ou zero. Ou seja, você tem que contar aqui o seu M igual a zero. Então, essa é a única diferença, tá? Note que a resposta obrigatoriamente tem que dar a mesma, independente da notação que você use, né? Então, é isso, pessoal. Então, aqui fica, né, como que resolve esse exercício. Esse exercício ele pode aparecer de diferentes formas, né? Você pode, por exemplo, ao invés de pedir o número de franjas, dar o número de franjas e perguntar a espessura, né? Como que você faz isso? A mesma coisa. Só que aqui agora você dá o valor de M e pede o ΔR. Tá? Ou seja, aí você consegue achar o diâmetro do seu fio. Tá? Mesma coisa, né? Então, a expressão é a mesma. Tá? Você pode mudar aqui essas relações de índice de refração, tá? De forma com que você vai mudar quando tem ou não, né, uma interferência aqui, uma diferença de fase por reflexão, tá? Se esse meio aqui, N2, fosse, né, vamos supor que eu estivesse usando dois vidros diferentes, tá? E aqui eu tivesse um líquido, de forma com que o N2 fosse menor do que esse N1 aqui, tá? E aqui fosse um outro material, né, que tivesse um índice de refração maior do que internamente, tá? Nesse caso, né, a gente teria inversão de fase aqui, no 2 e no 3, tá? Então, você teria um outro cenário aí, onde aqui seria 2π, ou você pode simplesmente desconsiderar, né? Porque se você soma 2π, é como se você estivesse vindo aqui para o 4π, tá? Você simplesmente fala que essa diferença de fase é zero, tá? E é isso, né? E aí também, por fim, você pode falar que a gente está interessado em franjas escuras, né? E aí, então, você teria que saber quando que a gente tem uma interferência que ela vai ser destrutiva, né? Para mim ter uma interferência destrutiva, essa diferença de fase aqui, né? Ela precisa ser números ímpares, né? Π, 3π e assim por diante, tá? Porque nesse caso, então, a gente vai somar um máximo com um mínimo, né? Eu estaria nessa distância aqui, né? A distância daqui até aqui é exatamente π, ok? Então, é isso, tá? São as variações aí, normalmente, desse tipo de problema, tá? Mas que são feitos aí da mesma forma. Então, é isso. Obrigado e até o próximo vídeo.